Quando a fé se torna mais forte que o medo, até a perseguição se transforma em testemunho. Hoje, 26 de outubro, celebramos São Evaristo, o quinto Papa da Igreja Católica e um dos primeiros sucessores de São Pedro. Ele viveu em um tempo de grande perigo para os cristãos, quando professar a fé em Jesus Cristo significava arriscar a própria vida. Mesmo diante das perseguições implacáveis do Império Romano, Evaristo não apenas permaneceu firme, mas conduziu a Igreja com sabedoria, coragem e amor. Sua vida é um testemunho do poder da fé, que não se dobra diante das ameaças do mundo. Pouco se sabe sobre a infância de Evaristo, mas os registros históricos indicam que ele nasceu em Belém, na Grécia, em uma família de origem judaica convertida ao cristianismo. Desde jovem, foi instruído nas Escrituras e cresceu com um profundo desejo de servir a Deus, em um tempo em que o cristianismo ainda era uma religião perseguida, marcada pelo sangue dos mártires e pela clandestinidade das celebrações. Evaristo destacou-se por sua sabedoria, humildade e zelo pastoral. Chegou a Roma em uma época de grande tribulação. O império ainda via os cristãos como uma ameaça à ordem pública, e a fé era vivida nas sombras das catacumbas. Mesmo assim, Evaristo foi ordenado sacerdote e tornou-se uma figura de confiança e inspiração para muitos fiéis. Com o martírio do Papa Anacleto, também chamado de Cleto, Evaristo foi escolhido para sucedê-lo. Assim, tornou-se o quinto Papa, assumindo o pontificado em um tempo de perseguição intensa. Por volta do ano 97 d. Código, durante o reinado do imperador Trajano, governar a Igreja naquela época exigia não apenas espiritualidade, mas coragem heróica. Os bispos e sacerdotes eram constantemente vigiados. Missas eram celebradas em segredo, e qualquer delator podia condenar à morte quem professasse a fé cristã. Mesmo assim, Evaristo não recuou. Durante seu pontificado, ele trabalhou incansavelmente para fortalecer as estruturas da Igreja nascente. Foi ele quem organizou as primeiras divisões das dioceses de Roma, designando presbíteros para diferentes comunidades. Essa estrutura, que hoje parece algo natural, foi essencial para garantir a continuidade da fé e a ordem pastoral em tempos de grande perigo. São Evaristo também é lembrado por instituir regras litúrgicas que orientavam os cristãos sobre a celebração da Eucaristia e o matrimônio cristão, sacramentos que precisavam ser vividos com pureza, mesmo nas sombras da perseguição. Ele incentivava a união entre os fiéis e pregava que onde o bispo está, ali está a Igreja, ecoando a mesma verdade que mais tarde seria afirmada por Santo Inácio de Antioquia. Sua vida e ministério foram reflexo da presença de Cristo no meio da tribulação. Com o passar dos anos, Evaristo tornou-se uma figura espiritual e moral tão forte que o império passou a vê-lo como uma ameaça. Por volta do ano 107, ele foi preso e condenado à morte por causa da fé. Foi martirizado em Roma, selando com o próprio sangue o testemunho do Evangelho. Foi sepultado próximo ao túmulo de São Pedro, nas catacumbas do Vaticano, sinal de sua fidelidade à missão que o apóstolo iniciara. O sangue dos mártires torna-se, como dizia Tertuliano, semente de novos cristãos. E o exemplo de Evaristo inspirou gerações posteriores a permanecer firmes diante da perseguição. Embora não haja registros de milagres físicos atribuídos diretamente a São Evaristo, seu maior milagre foi a coragem sobrenatural com que enfrentou a morte. Em uma época em que bastava negar o nome de Cristo para salvar a vida, ele preferiu perder tudo a renunciar à fé. Esse gesto inspirou, e continua inspirando cristãos, em todos os tempos, especialmente aqueles que enfrentam o sofrimento por causa do Evangelho. O legado de São Evaristo está profundamente enraizado na história da Igreja. Ele é lembrado como um pastor fiel, um defensor da unidade, e um exemplo de amor até o fim. Sua contribuição na organização pastoral e na consolidação da Igreja primitiva foi fundamental para que a fé chegasse até nós. Cada papa que o sucedeu encontrou em Evaristo um modelo de liderança humilde, firme e confiante em Deus. Ele foi um elo essencial entre a Igreja dos Apóstolos e a Igreja dos séculos seguintes, mostrando que o Espírito Santo é quem realmente conduz o povo de Deus. Ligação bíblica: sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Esse versículo reflete perfeitamente a vida de São Evaristo. Ele entendeu que seguir Jesus não é um caminho de glória humana, mas de fidelidade e sacrifício. Sua perseverança até o fim revela o que significa verdadeiramente confiar na promessa de Cristo. Frase inspiradora: a fé que não teme o sofrimento é a fé que transforma o mundo.
São Evaristo, reflexão prática. A vida de São Evaristo nos convida a uma reflexão profunda. Como vivemos nossa fé quando somos provados? Em tempos modernos, talvez não enfrentemos perseguições físicas, mas há perseguições sutis, o desprezo, a zombaria, o isolamento de quem vive segundo os valores do Evangelho. São Evaristo nos ensina que a fidelidade a Deus deve ser maior que o medo da rejeição. Ele enfrentou o império mais poderoso do mundo porque acreditava que o reino de Deus era mais real do que o poder dos homens. Hoje, podemos aplicar seu exemplo nas pequenas e grandes decisões do cotidiano. Quando escolhemos a honestidade em vez da vantagem. Quando perdoamos em vez de guardar rancor. Quando testemunhamos nossa fé com coragem, mesmo em ambientes hostis. Seguir o exemplo de São Evaristo é deixar que Cristo reine em nossos corações, sem reservas. Que diante de cada dificuldade, saibamos dizer, como ele, prefiro morrer por Cristo do que viver sem ele. Orate. Senhor Deus, que fortaleceste São Evaristo com a graça da fidelidade e o fizestes guia do vosso povo, concedei-nos, por sua intercessão, coragem diante das provações e constância na fé, que jamais temamos confessar o vosso nome, e que nossa vida seja testemunho de amor, verdade e esperança. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo, que o exemplo dos santos fortaleça a sua fé e ilumine o seu caminho. Abaixo temos algumas indicações de livros e produtos que podem ajudar você a aumentar a sua fé.